Saudações, eu sou o William Moraes e hoje eu tenho um companheirinho aqui. Logo mais eu digo por que ele está aqui, embora dê para olhar na descrição do vídeo mais ou menos o spoiler. De qualquer forma, eu quero começar dizendo sobre um relato que eu tive essa noite, não, na noite anterior. Essa madrugada eu não tive nenhuma experiência com lucidez extracorpórea, mas antes de ontem, na madrugada do dia 4 de agosto de 2022, eu tive uma. Hoje era para ser dia de relato, apenas relato, mas não vai ser. Até porque esse relato é bem curtinho. Começa comigo despertando num quarto que é um quarto antigo. Isso é muito comum, acho que quase todos os meus relatos eu comento isso. E era um quarto de quando eu dormia quando criança. Muito comum eu sair pela janela de lá. E a janela, ela não é janela que abre dessas, não. É uma janela menor com aqueles ferros desenhados, sabe? E aqueles vidros coloridos. Eu me vi nesse quarto, eu estava sozinho e falei, ah, estou fora do corpo, beleza. Porém, pensei, tem alguém comigo. Já aprendi a fazer essa leitura e aí, assim que eu falei, eu vi as mãos segurando meus punhos e aí já fui ali delicadamente redirecionando a criatura, que no caso tomou uma forma de mulher, parecia ser a forma dela realmente. Porque quando eu a trouxe para frente, porque eu realmente quero conversar com esses seres. Ela ficou a poucos centímetros do meu rosto, assim, era uma mulher loura, de cabelo mais ou menos na altura do ombro, olhos claros. Eu a vi perfeitamente. A imagem dela ainda permanecia, porque alguns que estão há muito tempo nesse processo acabam perdendo forma. Mas ela ainda tinha, relutou um pouco, mas não era das mais fortes, não. Então eu consegui colocá-la na frente e aí encarar bem nos olhos dela, que é uma coisa também para ver se ela tem uma outra forma. Por isso eu acho que aquela era a forma dela mesma. E ela, com um sorriso um tanto cínico, disse que estava muito arrependida, envergonhada. Envergonhada foi a segunda camada de mensagem que ela passou, porque é isso, você fala uma coisa, mas vem esse complemento, porque o pensamento ali é muito fácil de ser percebido. Porém, exatamente por isso, eram camadas, eu fui além. E ela não estava envergonhada nem nada. Até porque havia essa insinuação de sorriso cínico nela. E aí eu sorri e disse, então nós vamos conversar. E eu atravessei a janela com ela. Atravessei essas barras de ferro, fazendo um certo impulso para passarmos. Mas meio que soltando ela nesse processo. Mas não foi jogando, foi soltando, porque ela já tinha saído de mim até com facilidade, das minhas costas, né, drenando energia. E aí, quando eu a soltei, ela foi descendo como se estivesse caindo, mas não tão rápido. E foi pro chão e sumiu, entrou no chão. E depois que ela entrou no chão, eu percebi que eu não ia atrás dela, não ia me aventurar, não ia fazer da minha experiência lúcida fora do corpo uma investida não sei lá onde. Mas o que eu fiz foi tentar fazer um selo naquele lugar para que ela não voltasse. Eu, pelo menos, tive essa impressão de tentativa, porque ela poderia passar por outro lugar. De qualquer forma, eu fiz um círculo com a mão desse jeito, manipulando assim energia, e o chão ele se tornou um pouco maleável. Ele subiu, ele passou da linha, subiu um pouco, né, de cimento, que seria o chão ali, ou pelo menos a representação de cimento, o correspondente disso no astral. Ele subiu e girou, e depois solidificou. É como se eu estivesse reforçando ali para ela não voltar, já que você foi embora, então. Mas é claro, ela poderia dar a volta e passar por outro lado. E muita gente me pergunta se eu não tenho medo, se eu não acho ruim. Tem uns que são bem invasivos. Eles, quando você quer tirar, eles grudam de um jeito, como um carrapato mesmo, gruda mais, sabe? E drenam energia ali mais ainda para te enfraquecer. É terrível, a sensação é péssima. Mas são pessoas, e aí eu trago aqui um correspondente para vocês
que é, por exemplo, essa questão, alguém me perguntou, como um Deus permite isso? Perguntou nos comentários, agora eu não vou saber quem foi, porque eu respondi lá. Como um Deus permite tais coisas? Mas a questão toda é que mesmo no mundo astral, como aqui, é tudo uma simulação, não é real, de certa forma. É um terreno para vivenciarmos e nos correlacionarmos e vermos como agimos em tais e tais situações, o quanto somos até gentis ou não. Porque, por exemplo, uma mãe, ela traz para o mundo um ser que vai drenar a energia dela. Quando essa criança sai, ela ainda amamenta, ela está dando, ela está doando. Tem um ser ali, sei lá quantas vezes por dia, mas mais ou menos 6 horas por dia, não sei. Se você somar tudo, no início você está ali doando, você está segurando um bebê e dando energia e, né, alimento para ele. E você fala, que fofinho, é tão bonitinho, né? Mas é uma pessoa. É uma outra pessoa. Aliás, é uma outra pessoa que provavelmente é um adulto fora do corpo. Quando ele sai, porque bem no início as crianças dormem muito. E ela fica mais fora do que dentro. A primeira infância ali é um estágio. Então, quando ela sai, elas têm o corpo adulto, a versão adulta dela. É claro que geralmente é uma pessoa que você gosta, que você tem vínculo. Então, quando ela está ali, é prazeroso. Você está realmente doando para alguém que você quer. E essas experiências me mostram que são pessoas que estão um pouco perdidas e não querem seguir em frente. E é até por isso que há essa permissão, talvez, por parte de mentores, seres superiores, porque está dando tempo para essa criatura. E aí, às vezes, ela ficar colada em mim, seja talvez uma aula para ela de como pode ser melhor estar vivo, por exemplo. E não são pessoas ruins, essa moça mesmo, apesar do sorriso cínico, é mais uma questão de, talvez no início, há um baque de caramba. Existe isso aqui, eu não fui preparada para isso, eu não fui preparado para isso. Existe esse mundo aqui. E aí a pessoa fica perdida, ela não quer seguir em frente, ela tem suas limitações, seus apegos talvez, são pessoas. E aí ela fica muito tempo ali, no início fica chocada, depois começa a entender como as coisas funcionam. E vai dizer que acomodar não é algo da natureza humana. Você se familiariza, então é assim que é. E digo mais, isso reforça até a vontade deles não voltarem, de não quererem seguir em frente, para não voltarem, porque eles estão olhando dali e falando, caramba, é assim que é? Poxa, eu não quero voltar para lá porque eu vou estar vulnerável a esses seres todos, que eu não vou estar enxergando. Entende? Então eles ficam, já que é para escolher uma posição, eu vou ficar nessa de ser carregado. Eu vou na garupa. Não vou carregar ninguém no lombo, não. Talvez. São pensamentos que passam pela minha cabeça. Eu estou tentando realmente entender essa condição que é uma. Eu tenho uma facilidade, há uma alternância muito grande. Quase toda noite que eu tenho saído, esse relato foi desses dias, né? Dias anteriores, 2 dias seguidos eu saí e tive esses confrontos. Então, a predisposição que eu tenho, talvez por aquilo que eu já falei, ectoplasma, demais energia, não é com todo mundo isso, mas que isso sirva para vocês verem que temos que olhar com outros olhos, não só daquele de abusado, estou sendo abusado. Então, meu corpo nem é meu corpo físico, meu corpo energético não é meu, é emprestado da vida. Eu também estou usufruindo dele. Meu corpo espiritual não sou eu. Essa imagem que eu vejo lá que é mais eu talvez do que esse eu aqui, porque não tem toda a máscara, né, as conjecturas de cuidado do que falar e não sei o que, simplesmente é e pronto. Mesmo assim não sou eu, nem minha mente, meu corpo mental sou eu. Eu sou consciência que está para além disso. Mas enfim, voltando para o relato, esse vídeo vai ficar gigante. Selei aquela pessoa ali e falei, eu vou para uma experiência. E saí flutuando, né, volitando pelo meu quintal, que é comprido. Porém, quando eu fiz uma curva, eu senti fluido, como se eu estivesse nadando, apesar de não estar vendo isso. E aí eu movimentei as mãos e vi ondas translúcidas no ar e senti uma densidade, é como se eu estivesse no fundo de um mar, mas estava tudo nítido, extremamente nítido, mas quando eu movia as mãos,
ondulava. Como eu vou explicar? É como se eu estivesse num filme do Aquaman, sabe? Eles estão debaixo d'água e eles conversam. Tanto que eu falei, eu expressei, eu fiz esse movimento e falei, caramba, isso é muito legal. Porque eu achei muito interessante quando eu movia e via essas ondas, eu senti, mais do que via, eu sentia até conexão com com esse fluido. E, e ele realmente estava permeando uma estrutura que estava lá. Eu até respirei para, né, ou o similar disso, a ideia de respiração que eu tenho, né, para ter certeza de que eu podia. E quando eu movi, na verdade, enquanto eu flutuava para frente, eu pensei comigo mesmo, que eu acho que é um pensamento recorrente para quem tem essas experiências. Outras pessoas deviam passar por isso. É uma sensação, é boa, sabe? É muito diferente, é tão novidade, é tão fantástico, que não tem como não pensar, poxa, eu queria que as pessoas tivessem essa experiência também. É muito interessante. E nesse momento que eu deslizava, eu me vi de fora, eu acho que eu desloquei a minha consciência para o campo mental, para esse corpo mental que não tem forma, e me vi de fora, vindo, flutuando, até um pouco inclinado, assim, não estava assim não, tipo o Superman. Eu estava flutuando assim. E quando eu me olhei, eu estava vestindo uma roupa branca e vermelha que era muito complexa de explicar, mas ela, não sei se por associação de achar que eu estava no mar, mas ela era vermelha no meio, com partes, ops, desculpa aí, querido, com partes, é como se fosse barbatanas, mas é como se fosse uma raia, ou assim, não sei, eu devia ter feito, né, um desenho mais ou menos assim, como se fosse uma pipa, talvez, e tivesse esse meio vermelho com riscos vermelhos que se moviam também. Mas era uma roupa, não parecia ser orgânica, embora nada ali fosse orgânico de verdade, né? Não parecia ser o meu corpo. Era uma roupa que eu usava, uma roupa especial, que se movia ali naquele meio. Enfim, achei extremamente peculiar, diferente, eu nunca tinha visto esse ambiente como se fosse um mar, mas antes de chegar no portão, eu acordei. A minha lucidez estava extremamente alta. Eu acordei, mas acordei mesmo de acordar, de ter que levantar, e aí, fim da experiência. O mais importante aqui é essa associação que eu faço de cuidar dos outros também, de dar uma força para os outros. Eu acho que o primeiro momento da experiência ainda é o mais válido, e vocês vão escutar eu falando bastante sobre isso. Agora, sobre o companheiro aqui. Então, finalmente, eu consegui me situar para fazer algo em retorno a quem está contribuindo para o canal. E o que eu pensei? O que eu posso fazer de imediato? Não tão de imediato, porque foram alguns meses, né? No primeiro mês vieram as contribuições, eu não sabia como responder aquilo, não sabia nem se ia permanecer. Achei que, por exemplo, poderia ser uma coisa de imediato, porque realmente no primeiro mês teve mais volume, né, de contribuições, e depois é claro que vai caindo, decaindo, é sempre assim. Então, algumas pessoas vão ficando realmente, né? Então, eu pensei, vamos ver. Eu, pelo menos, aceitei de imediato, como um incentivo, um carinho, e foi passando outro mês, acho que está no quarto mês agora. E algumas pessoas continuam contribuindo. E eu consegui pensar em algo que conversei com a minha assistente, e ela disse miau, 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 que quer dizer, é a Nix, né, a minha gatinha, que quer dizer, faça sim uma retribuição a essas contribuições para se sentir melhor, pelo menos com você mesmo, de mostrar para as pessoas que está sendo muito realmente gratificante perceber esse carinho, mais do que até o valor, que é claro, ajuda. Como eu já disse aqui, eu vivo de arte e é tudo muito incerto, eu não tenho um emprego fixo. E tem hora que parece que a vida está cuidando da gente, né? Porque salva. Então, o que eu pensei de imediato foi fazer uma escultura e sortear para quem está contribuindo. Quem contribuiu no mês, eu vou fazer um sorteio para essas pessoas. Eu não consigo fazer muitas esculturas para todo mundo. Aliás,
isso aqui nem é uma propaganda de encomende a sua escultura então, porque eu não estou pegando encomendas, eu não estou aceitando encomendas de esculturas mais. Por quê? Eu tive que focar no que eu posso fazer, porque eu faço muita coisa. Então, eu tive que priorizar, e eu quero priorizar o canal, por exemplo. Eu já falei que escultura eu levo muito tempo para fazer, eu trabalhei quase 2 dias nessa, porque eu não fiquei só por conta dela também. Então, o que acontece é que eu gasto muito tempo para fazer uma escultura, tempo que eu poderia fazer um vídeo que atende muito mais pessoas, um vídeo ou 2, que atende muito mais pessoas. Uma escultura vai fazer alguém se sentir bem, falar todo dia que ela olhar, pelo menos no início, né? Ela fala, poxa, aquilo vai inspirá-la um tanto mais. Mas os vídeos aqui atendem muito mais pessoas e continuam a atender quem vai chegando. A mesma coisa com as minhas apresentações artísticas. Para mim é vital, eu não quero abandonar. Então, eu tive que colocar na balança tudo que eu faço, o que eu posso deixar um pouco de lado. E aí as esculturas foram a primeira, porque apresentações para mim são vitais. Treinar as pessoas com as artes marciais, levá-las para eventos, e os eventos estão acontecendo. Vocês estão vendo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, na descrição dos vídeos sempre tem as minhas redes sociais ali. Eu acho que fica lá no Linktree, né? Fica ali como símbolo, mas aquele símbolo lá do Instagram, clica lá, você vai me achar. E por que eu priorizo também esses serviços? Porque não é só para mim. Os cachês que entram dessas apresentações é para a equipe também. São pessoas que eu treino, eu não cobro delas, as pessoas que estão na equipe, né? Eu não cobro delas o treino que eu dou para elas e ainda as contrato para os eventos que me contratam. Então, são eventos remunerados, são trabalhos artísticos, apresentações pagas. E por isso eu priorizo, porque não é só para mim, é para essas pessoas também, é importante para elas esse retorno, esse reconhecimento da dedicação delas, e porque é maravilhoso apresentar. Então, eu até tem evento que eu até abro mão de receber mais do que eles, porque, claro, eu negocio, eu vou no lugar para saber como é que é, eu formato toda a apresentação, eu que criei toda a coreografia, basicamente. Então, eu, em teoria, teria que receber mais. Às vezes eu recebo, às vezes eu falo, não, tudo bem, só para ser viável, eu baixo o valor do orçamento para levar mais pessoas, porque é trabalho para elas. Então eu levo isso tudo em consideração. E aí eu não estou fazendo esculturas no momento, eu vou fazer pelo menos uma por mês para sortear para quem contribuiu no mês anterior. Essa aqui é para quem contribuiu no mês 7. E eu vou mostrar a escultura mais de perto para vocês verem detalhes. Eu faço isso com silicone, tem uma armação de arame e vocês vão ver que ela mexe completamente, é extremamente maleável. Ó, pode esticar a perninha, dobrar a perninha, essa aqui também. Não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui, rabinho. Eu uso arame de stop motion, então dá para mexer bacana as partes que estão aqui, tipo a asa. Pode dobrar. Então é uma escultura que é flexível. Vejam só. Eu coloquei... Primeiro vou mostrar mais de perto. Deixa eu ver se vai pegar. Acho que não dá para ver os olhinhos, mas tem olhos azuis. Talvez do lado de cá. E vocês estão vendo que tem umas nuances azuis. Eu escolhi essa cor primeiro. Vou falar um pouquinho, vou repetir o que significa para mim os dragões, que é um totem de poder, que é um totem dos 5 elementos, é a quinta essência manifestada aqui, porque eu já falei disso na aula A Arte de Marte, sobre os elementos correspondendo aos corpos, né? Físico, energético, espiritual e mental, e o quinto seria a consciência, aquela cruz com círculo, né, que eu falei, sobre a qual eu falei bastante. E cada corpo está relacionado, cada ponta dessa cruz é um elemento da natureza. Terra, fogo, terra, água, ar e fogo. E o símbolo, a quinta essência, né, o círculo.
E cada um deles tem um totem animal, pelo menos nos livros que eu escrevo. Eu também vou fazer sorteio de livro aqui. Eu vou ver o que eu... Enfim, mas os meus livros ainda... Eu preciso achar uma gráfica, editora gráfica, que realmente faça um serviço legal, porque a última que eu testei não foi legal. Demoraram 3 meses para entregar e tiveram alguns probleminhas. Então, ainda está um pouquinho no limbo, mas a gente chega lá. Mas, na minha fantasia, que é inspirada em tudo que eu estudei, o elemento terra é representado pela serpente. Eu acho que fica fácil de ver aqui, né, traços desse animal. As escamas, inclusive, representam o elemento terra. O elemento água são os peixes. Esse aqui, inclusive, fica mais fácil ainda de ver, né? As barbatanas e tal. Até as escamas também representam. O elemento ar, pássaro. As asas estão aqui para representar isso facilmente. E o elemento fogo é o leão, que talvez mais a estrutura do corpo, né, os membros, as patas, as pernas, braços e a estrutura. Aqui ele está numa posição quase ereta, né? Mas eu faço alguns nas quais eles estão de 4, assim, tipo um leão mesmo. E a cor dele varia da influência do elemento mais predominante. Então esse aqui é um dragão da terra, é um dragão das rochas, aquelas rochas mais cinzas, né? Porém, e eu escolhi isso porque eu acho que representa muito bem essa questão do físico, de ter uma solidez aqui de estrutura básica, que eu acho que é o que muita gente busca aqui, ou já se firmou o suficiente para buscar influências. Aqui tem essas insinuações, tem até umas pintinhas aqui azuis. Ele tem também essas partes mostrando que ele já está transcendendo para o elemento ar, o céu. Porque o dragão azul é o dragão que permanece mais no céu, porque eles camuflam, né? Esse aqui fica mais na terra, então tem essa questão de estar no elemento dele. O azul já é o céu, e esse aqui tem essas insinuações. Ele já é um dragão buscador. Ele quer, ele olha para o além. Ele está no sólido, mas ele olha para cima. Aliás, até a cabecinha aqui é bem maleável. Na verdade, como tem muito silicone aqui, ele mexe menos o pescocinho, mas até que ainda mexe um bocadinho. Fica mais rígido, né? Mas para olhar para cima não precisa levantar a cabeça. Acho que olhar para si mesmo já é olhar para além daqui. Então esse dragão sim vai para uma das pessoas que contribuiu financeiramente pelo Pix. O Pix, ele me traz informações, o nome completo da pessoa que colaborou, e com isso eu consigo fazer um sorteio interessante. Eu não foquei aqui em valores, porque conversei com a minha assistente, né, que falou bem claramente, miau, miau, miau. E esse miau dela me diz que cada um contribui com o que pode realmente. Me deixam até sem graça, assim, porque é um material que eu estou disponibilizando que eu já disponibilizaria. Mas, claro, eu agradeço porque sim, eu tenho feito melhorias. Melhoria na luz, melhoria na própria estrutura, né, da filmagem, do aparelho. Até a internet eu troquei porque eu pagava uma que, nossa, eu falei que eu demorava 8 horas, às vezes 10 horas para upar um vídeo no YouTube. E aí eu troquei a internet por uma internet mais cara, mas agora demora 17 segundos. E por que eu troquei a internet? Porque eu quero fazer esse sorteio em live. Então, a primeira live que eu vou fazer vai ser sorteando esse dragão. E aí vai ser na quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Eu vou sortear esse dragão e entrar em contato com a pessoa que ganhou, né? Vou falar o nome dela aqui, aí vou pedir para me mandar um e-mail, porque eu tenho que pegar o endereço e tal. Então são 36 pessoas que contribuíram via Pix, e é legal porque às vezes vem com uma mensagenzinha, né? A pessoa escreve lá, você faz muita diferença, umas coisas assim, é bem gratificante. Eu nem fico olhando lá, eu olhei
agora que eu realmente vou fazer, né, essa retribuição. E aí eu peguei, coloquei, anotei todos os nomes numa planilha, copiei, colei lá e olhei todas as mensagens do mês. Então fiquei um tempinho olhando isso. Então são 36 pessoas. Aliás, teve a Marta Silva de Castilho Pereira, que contribuiu 2 vezes no mês, no iniciozinho do mês 7 e no finalzinho, dia 30 do mês 7. E esse final aí, eu acho que talvez ela tenha se antecipado, já vou contribuir para o mês que vem. E então, Marta, o seu nome automaticamente já está valendo para o mês 8 também, tá? E eu não vou fazer diferenciação de valores por isso, por saber que cada um contribui com o que pode. Eu acho que, nossa, só de ver lá que a pessoa se deu ao trabalho de abrir o aplicativo e fazer esse carinho, né, de falar, olha, faz diferença. Então, e é isso, são condições e condições, né? Tem muita gente que fala, eu gostaria de contribuir, mas no momento está apertado para mim também. E eu sei que é assim, e não pirem com isso. As pessoas que podem contribuir estão contribuindo para quem não pode também. O apoio não é só a mim, é para que esse conteúdo continue chegando a quem precisa. E cada vez mais eu faça mais, e realmente eu quero dedicar mais ao canal. Vai ter essa live na quarta-feira, vai ser, deixa eu definir um horário aqui, eu acho que 8h30 da noite é um horário bom, porque vai de 8h30 a 9h30, não fica tão tarde, alguma coisa nesse sentido, talvez uma hora, porque a gente conversa também, né? Acho que eu vou testar isso. E por que que eu vou testar? Eu não sou muito fã de live. Por quê? Eu já reparei que as pessoas elas ficam conversando muito, prestam muita atenção no chat e não tanto na conversa. Ou divide, né? A atenção, alguma coisa pode passar batido, ser despercebido. E não vão voltar para escutar depois o que elas já escutaram ali, porque é o tempo é recurso, né? Eu mesmo vou ficar meio dividido ali de ler e tal, querer ler, eu vou testar, eu nunca fiz isso. Então não sei se eu vou conseguir salvar o chat depois para ele ficar lá, eu vou tentar fazer essas coisas. De qualquer forma, o sorteio eu acho que eu consigo fazer, eu vou definir como eu vou sorteio, se eu faço papelzinho e mostro um por um, eu acho que dá trabalho. Tem uma ferramenta na internet, eu posso virar o celular e mostrar a tela do computador, que é o sorteador. Você coloca lá de número 1 a 36 e aperta rodar, aí ele aleatoriamente escolhe um número para você. E aí eu vou deixar a lista de quem está concorrendo na descrição desse vídeo aqui, e depois eu coloco, eu acho que eu consigo fazer isso, no vídeo do sorteio, mas eu já vou antecipar e deixar a lista nesse vídeo aqui, na descrição. Vou colocar o nome da pessoa ali. Acho que eu posso colocar o nome completo, né? Se alguém tiver restrição com isso, me diga, mas é algo que eu realmente quero fazer e mandar para você ter, ou né, para as pessoas que estão contribuindo, terem uma escultura dessa. E como vai ser uma coisa recorrente, eu vou fazer o seguinte, a pessoa que, suponhamos que uma pessoa contribuiu nesse mês e ganhou um dragão desse. No outro mês, se ela ganhar, e se eu estiver sorteando um dragão, eu mudo o prêmio, alguma coisa nesse sentido, assim, para livro talvez, e aí ou eu dou um extra. A pessoa já ganhou, eu faço, essa pessoa já tem uma escultura, eu vou passar para outra, e aí eu dou um agrado para a pessoa que ganhou também, ou eu vejo como eu faço isso, porque talvez eu não consiga, eu não tenha algo disponível para mandar no momento, mas vamos considerar que eu quero contribuir com quem está contribuindo, mas eu não posso escolher, vai você, porque você bateu um recorde aqui de maior doação. Eu não quero criar essa competição. Tudo é teste aqui. Eu sei que essa é uma forma que eu encontrei neste momento e futuramente eu tenho ideias para implementar. Eu estou me organizando, estou focando, eu consegui limpar a minha fila de encomendas, então agora eu vou me dedicar somente ao canal, às apresentações teatrais e aos livros, porque sim, eu ainda escrever para mim é vital. Aliás, leituras dos meus livros aqui, tem muita coisa já planejada de retribuição para quem está contribuindo que vai ficar aberto para quem quiser. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por interagirem comigo nos comentários, isso também ajuda, eu acho que isso acaba colocando o vídeo em destaque, quando alguém comenta, manda um coração, eu mando outro coração, já ajuda muito. Enfim, vocês sabem dessas coisas. Muito obrigado mesmo, de coração, hasta!